Amados irmãos e irmãs, paz e bem, 15 de dezembro, terça-feira, o Evangelho é Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos vivendo um tempo de preparação para o Natal do Senhor, este tempo do Advento, no qual João Batista insiste: preparai os caminhos para o Senhor. Preparai os caminhos para o Senhor entrar até o vosso coração. Quais são os caminhos? Quais são as portas por onde Deus entra na nossa vida, não é? São Jerônimo fala dos 5 sentidos, também Evagrio Pontico fala dos 5 sentidos como as portas por onde Deus entra na nossa vida. E esses são os caminhos por onde Deus entra para chegar até o nosso coração. Jesus fala nas bem-aventuranças sobre isso e em muitos outros textos aparece de maneira sutil essa preparação que deve acontecer para que o Senhor possa chegar até o nosso coração, para que o Senhor não atinja somente a nossa superficialidade, mas Ele possa entrar na área mais profunda do nosso ser. E hoje a parábola que Jesus conta é muito oportuna, porque há um grupo de pessoas, os chamados sacerdotes e os anciãos do povo, que não acolhem João Batista e não acolhem também o Messias. Dizem que amam a Deus e que acolhem a Deus e que vivem para servir a Deus, mas não acolhem o Filho de Deus. E agora? Como refletir com estas pessoas? Então Jesus conta a parábola de 2 filhos. O pai chamou os filhos para ir para a vinha. E o primeiro disse: não quero, não tenho vontade, não vou. E depois mudou de opinião. Esse primeiro filho Jesus compara com as prostitutas, os publicanos, os pecadores, que num determinado momento da vida, por um engano, dizem: não, eu não quero seguir a Deus, eu não quero servir a Deus, eu não mereço, eu não estou à altura. Ou mesmo sem consciência de dizer estas coisas, acabam tomando caminhos errados e acabam fazendo coisas que destroem a pessoa. E esses, num certo momento da vida, tomados de arrependimento sincero, decidem seguir a Deus e decidem servir a Deus. E Jesus diz: eles entrarão no reino dos céus, esses entrarão no caminho do reino dos céus, entrarão na dinâmica das coisas de Deus antes do que os outros que se acham justos já e que não imaginam que precisam de arrependimento, que não imaginam que precisam de conversão, de mudança de vida. Então Jesus aqui está dizendo para estes homens que se acham doutores da teologia, conhecedores dos planos de Deus, dos projetos de Deus, que eles precisam pensar sobre isso e precisam mudar o coração deles. Que muitas vezes a pessoa que no primeiro momento não aceita o chamado de Deus, mas depois, por alguma razão, por alguma experiência profunda, às vezes de sofrimento, de dor ou de pecado, voltam atrás, estes aqui entrarão no reino dos céus, entrarão na dinâmica do reino dos céus. Em muitos momentos Jesus falou sobre isso. Por exemplo, no caso da mulher que veio lavar os pés de Jesus, com lágrimas, enxugar com os cabelos, e aí Jesus estava na casa de um fariseu e aproveitou para dar uma grande lição e para ensinar grandes coisas naquele momento.
Ele disse: a quem muito foi perdoado, esse amará muito mais. Não é? Então, quem não se acha necessitado do perdão, certamente não vai conhecer também o amor na sua profundidade e a misericórdia, porque já se acha à altura do Evangelho, já se acha preparado, já se entende como se fosse santo, puro. Mas quem se acha ou quem se vê como necessitado da graça, como pecador, como gente frágil, que precisa do auxílio de Deus, esse sim vai experimentar o auxílio de Deus. Hoje nós somos convidados a refletir sobre isso, porque essa comparação que Jesus faz serve para todos nós. Quantas vezes nós queremos dizer não a Deus e queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, não é? Como esse primeiro filho que disse: eu não quero, quer dizer, eu não estou com vontade, o meu querer é outro, eu tenho vontade de fazer outras coisas. E quantas vezes nós cedemos a estas outras vontades e não acolhemos a vontade de Deus e o chamado de Deus para trabalhar na sua vinha. Hoje somos convidados a mudar o itinerário, mudar o rumo, a fazer o que o Evangelho chama de metanoia, mudar a mentalidade, a fazer um processo de conversão, quer dizer, mudar o vértice, mudar a direção das coisas que estamos fazendo, dar uma direção nova, caminhar rumo aos caminhos de Deus, rumo à vida que Deus espera que todos nós vivamos na graça. Esse é o grande convite que o Evangelho faz hoje para todos nós. E Jesus termina o diálogo com eles dizendo: olha, vocês não acreditaram em João, também não acreditaram no Filho do Homem. Por isso, os publicanos e as prostitutas entrarão antes que vocês no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é um lugar, não é um espaço, é uma dinâmica. É um modo de viver, é uma cultura, é um jeito de viver que vocês não alcançam pelo orgulho, pela dureza de coração. É preciso ter sensibilidade, é preciso reconhecer-se pequeno, pecador, necessitado da graça para poder entrar nessa dinâmica. Quantas vezes nos achamos já tão preparados, né? Nos achamos já no ponto de santidade máxima e não é bem assim. Devemos levar em conta que o crescimento espiritual é contínuo e é lento também. E Jesus diz a esses homens: os publicanos e as prostitutas creram em João quando ele pregou o arrependimento e eles buscaram a conversão. Porém, vocês, mesmo vendo isso, não se arrependeram para crer nele. Aqui está uma palavra muito dura, não é? Porque esses homens não achavam que deviam se arrepender de nada, porque eles eram tidos como modelo de espiritualidade, modelo de vida santa, modelo de escuta, de vivência da palavra de Deus. Então eram considerados a casta da santidade. Como devemos nos arrepender? Nos arrepender de quê? Se nós vivemos já na santidade, se já somos os separados, se já somos aqueles que vivem em profundidade a fé. Justamente Jesus critica esta pretensa santidade, essa pretensão, esse desejo de pensar que são os mais puros, os irretocáveis. E Jesus diz: vocês serão ou verão as prostitutas e os publicanos, os cobradores de impostos, os pecadores públicos entrarem antes que vocês na dinâmica do reino. Não se trata aqui só do céu, do paraíso depois desta vida, mas se trata de uma dinâmica própria do reino de Deus, que somente aqueles que se abrem o coração, abrem a mente para esse novo jeito de viver segundo o Evangelho, serão capazes de desfrutar dessa nova vida oferecida por Cristo, a vida segundo a graça. Desejo a todos um ótimo dia, paz e bem. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.